Daniel capítulo 12, a gente vai estar finalizando esse capítulo aí, se Deus quiser, o verso 4 de Daniel. E aí diz aí a palavra do Senhor, né? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Há duas coisas importantes, né? A profecia de Daniel, a gente tem que entender, não era assim para julgar ou condenar, mas para alertar o povo do que deveria acontecer no futuro. Então, vamos ler Isaías 8,16. Isaías capítulo 8, verso 16. É, a Isaías 8, verso 16, ele vai dizer assim, ó, resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, havia uma promessa de Deus sobre nós, os discípulos de Jesus, sobre o testemunho. Isaías vai falar a respeito. Isaías é bem profético o livro, e ele toma aí essa questão de trazer o povo é, a, ao testemunho que eles ouviram, que deveriam guardar. E aí ele fala, né, esperarei no Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó. Aí está falando do cativeiro, e aí ele aguardarei. Havia uma promessa, as pessoas guardavam Jesus. É, mesmo no Velho Testamento, isso é muito importante, porque uns esperavam Jesus como um libertador um reino, né? Tipo o reino de Davi, e outros sabiam que esse reino era muito mais além, era um reino espiritual. Davi sabia também disso. Isaías capítulo 11, vamos lá para Isaías 11, o capítulo 11 de Isaías, o verso 1, ele fala assim, ó, do tronco de Jessé, que é o pai de Davi, sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará, então a descendência de Davi, esse renovo que é Jesus, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, os 7 Espíritos de Deus, aí a perfeição, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Isso sempre Jesus vai falar, eu não falo de mim mesmo. Tá aí algo que nós devemos aprender, não julgar as pessoas por nós mesmos, mesmo porque nós não temos essa capacidade de julgar ninguém, mas julgará, falando de Jesus, com justiça os pobres, e decidirá. E aí a palavra pobre aqui não é essa questão só financeira, pobre de espírito, que diz lá em Mateus, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque esses herdarão o reino de Deus. Mateus 6, no Sermão do Monte, vai falar sobre isso aí. E decidirá com equidade, com equilíbrio, com sabedoria, a favor dos mansos da terra. Novamente, uma citação aí de Mateus capítulo 6, do Sermão do Monte. Ferirá a terra com a sua vara de sua boca e com seu sopro dos lábios matará o perverso. E aí, uma alusão aí sobre o final dos tempos. É uma profecia aí sobre o final. A justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade o cinto dos seus rins. E aí a gente tem Efésios capítulo 6, quando fala das armaduras, a armadura espiritual, né? A parte das armaduras que faz parte da vida do cristão. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito.
O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. Animal cevado é aquele animal, né, suculento, né, pronto para o abate, gordo, forte ali, e um pequenino os guiará. Não tem essa, é isso que Deus fala. Até uma criança vai guiar um cordeiro no meio dos leões. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deleitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide ou da cobra, de serpente. E já o desmamado meterá a mão na cova do basílico. É tipo um porco-espinho. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas, e ele vai continuando, cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. Glória lhe será morada. E depois a gente vai ver a nova glória de Israel. Então, eu tenho aqui, né, uma parte, depois aqui volta para Israel. Essa primeira parte de Isaías capítulo 11 vai falar, né, a respeito da vinda de Jesus e o que será no futuro. E depois ele fala sobre o resgate de Israel. Ainda em Isaías capítulo 29, vamos lá para Isaías capítulo 29, são vários textos da Bíblia que falam a respeito desse futuro vindouro de Jesus. O verso 18 e 19, né, Isaías 29, o verso 18, ele diz assim, ó, porventura dentro de um pouco não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosta? Naquele dia, diz dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo do Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Tudo aquilo que era exercido pelo pecado não vai ter mais valor quando Jesus voltar. E aí, nesse momento, Jesus retornar, né? Ele já veio e ele vai retornar. Ezequiel capítulo 33, verso 11. Vamos para Ezequiel 33, verso 11. Ezequiel capítulo 33, verso 11. Olha o que diz o verso 11. Diz-lhes tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos nos vossos maus caminhos. Pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não livrará no dia da sua transgressão, quanto à perversidade do perverso não cairá por ela, no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidades, não me virão à memória toda a sua justiça, mas a sua iniquidade que pratica, ele morrerá. O caso do pecado, aí nós temos Romanos 6, 23, né? O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a justiça. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor, e aí o sangue de Jesus, e pagar o furtado, e andar no estatuto da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá e nem morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Novamente, o texto aí que fala que Deus não se agrada com a morte de ninguém,
e fala de andar no caminho do Senhor, fala sobre arrependimento, sobre conversão, sobre fazer algo e buscar a presença do Senhor. Nós temos alguma aliança, eu queria fazer um parênteses aqui, na palavra de Deus aparecem algumas alianças que são bem legais e eu gostaria de colocar. Então, a primeira aliança aí que nós temos na palavra de Deus é a aliança adâmica. Eu queria ler com você aí, vamos ler Gênesis capítulo 1, o verso 26, Gênesis 1, verso 26, né? Gênesis capítulo 1, ó, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E aí, olha só, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou. Homem e mulher criou. E Deus abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja. E disse ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham a, na superfície de toda a terra, e todas as aves e que há fruto e que dê semente. Isso vos será por mantimento. E todos os animais, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego divino, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã e no sexto dia. Então, a primeira promessa de Deus aí, nós já vemos aí, o homem tem a herança de governar, de submeter a terra sob os seus cuidados. A terra passa a ser, vamos dizer assim, o mordomo da terra seríamos nós. Cuidar, preservar, manter ela. Essa cultura indígena é bem legal porque a gente olha os povos que habitavam na América, principalmente na América, antes dos europeus vierem, tem todo um cuidado com relação à natureza. Eles não tinham agrotóxicos, não tinham fertilizantes e sempre produziam. O ser humano do novo mundo aí, nós acabamos aí essa necessidade de cobiça, de comércio. Nós já vimos isso em Apocalipse, essa necessidade de comércio, ela vem destoando aquilo que é verdade do Senhor. Só voltar em 1 Coríntios capítulo 13, vamos lá em 1 Coríntios 13, tem algo importante. Ainda aquele texto que nós lemos, o verso 4, quando fala sobre a ciência, só pode voltar no verso 1, 1 Coríntios 13, o verso 1, pode voltar ali, sabe, por favor? Isso. Olha só, não sei se você já leu o capítulo inteiro, mas o apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito da nossa postura, né? E ele diz assim, ó, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor aqui, palavra ágata, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Só faz barulho. E não tem problema falar a língua dos anjos. Na verdade, nem sei qual que é a língua dos anjos ainda, né? Eu sei que toda vez que um anjo apareceu para alguém, a pessoa entendia se era a língua. Quando ele apareceu para Abraão, Abraão entendeu. Quando apareceu para Manoá, para falar de Sansão, Manoá entendeu. Quando apareceu para Maria, Maria entendeu. Quando o anjo apareceu para Daniel, ele entendeu.
Se você me perguntar qual que é a língua dos anjos, quando o anjo apareceu para Pedro, ele entendeu. Não, não sei, eu acho que é a língua que ele entende, né? Qual será a língua dos anjos? Vamos descobrir. Mas, voltando aí, olha só, não importa, né? Se você fala a língua dos anjos ou língua estranha aí, que ninguém entende, se não tiver o amor, de nada vai valer isso. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, e olha só, apóstolo Paulo falando uma citação de Jesus, lembra, aquele que tiver a fé do tamanho de uma semente, uma semente de um grão de mostarda, se disser esse monte, lança-te ao mar, o monte vai lançar. Ainda que a pessoa consiga fazer isso, a ponto de transportar o monte, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens, e aí essa questão de dar aos pobres aí não é pecado dar, muito pelo contrário, nós aprendemos isso. Mas se é onde que está o coração, né? Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Mateus vai dizer isso aí. Todos os meus bens e pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não age em ciúmes, ou seja, não tem inveja, não se ufana, não é soberbo, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se irrita, né? Não se exaspera, não se ressente do mal, ou seja, não guarda no coração mágoa das pessoas, não se alegra com a injustiça, olhar uma situação errada e ver, isso não é problema meu, então não vou me envolver. Não se envolver sempre é o mais fácil, não diria que é o correto. Os problemas estão aí. É aquele negócio de, às vezes, chegarmos perto das pessoas e, tudo bem, até logo. Não aprofundar muito nas conversas, porque quando a gente aprofunda nas conversas, aparecem os problemas, né? E aí, às vezes, a gente não quer ali a necessidade de ajudar. E aí ele fala do tripé aí, ó, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Só que daí, olha só, quem nos separará do amor de Cristo, diz a palavra do Senhor. Mas o amor jamais acaba. Mas havendo as profecias, ele vai desaparecer. Por quê? Às vezes as pessoas estão mais preocupadas em profecias do que em fazer o que é importante. E Jesus ele chega para os judeus e ele vai falar: olha só, vocês dão o dízimo de tudo, do cominho, da hortelã, e esquece o preceito mais importante de Deus: amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma e o teu próximo como a ti mesmo. Então, hoje nós chegamos num ponto em que isso é muito importante. As pessoas gostam disso. Aliás, todo mundo gosta disso, lógico, uma boa profecia, quem que não vai querer ouvir? Mas essa não deve ser o foco mais importante na nossa vida. E havendo línguas, olha só, cessarão. O dom de língua é extremamente importante e ele tem um propósito. 1 Coríntios 15 vai falar isso aí, Romanos também, 2 Coríntios também, sobre a questão de profetizar. O apóstolo Paulo orienta muito sobre isso, e sobre o dom de línguas, e cessarão. E a ciência, olha só, e havendo ciência, passará. Lembra aquele texto que a gente acabou de ler aí em Daniel, versículo 4? É, é, essa ciência, então eu tinha uma aliança com Deus em Gênesis, nós acabamos de ler aí, uma aliança com Deus de governar a terra. Só que o pecado distorceu a nossa sabedoria, o nosso entendimento e a necessidade
em excesso, nós fabricamos a miséria e a pobreza na vida das pessoas. Quando você olha para Israel, e isso é uma coisa bem legal, não Israel agora, porque também ele vive isso. Eu estou dizendo, quando você lê o Velho Testamento e você vê Josué, a orientação, né, no livro de Josué, e é bem legal porque ele fala lá, olha só, tem a questão de trabalhar 6 anos na terra e 1 ano deixar a terra descansar. O maná era assim, o judeu ele recebia o maná de segunda a sexta, de domingo a sexta. No sábado, ele não podia, não tinha necessidade de sair da tenda, por quê? Porque não ia ter maná, né? Eles não colhiam. Então, na sexta-feira, eles colhiam maná para sexta e sábado. Depois a gente pode ver isso aí. Só que tinha algumas pessoas que apareceu o maná e ele pensou assim, poxa vida, né? E se amanhã não aparecer isso? E aí ele pegou o maná em dobro. No outro dia dava bicho. E aí o que aconteceu? Quando chegou na sexta-feira, uns mais desavisados, nem vou pegar mais, porque qualquer dia que eu pego, eles apodrecem, um maná, e dá bicho, então eu não vou pegar, porque teve uns que acabaram pegando e ficaram sem comer no sábado. Bom que fizeram jejum, né? Mas, assim, os que pegaram, não deu bicho. Então, assim, que pegaram na sexta. Aí eles foram aprendendo a confiar em Deus. Esse é o maior propósito de Deus. Então, assim, quando Deus falou, olha, trabalha 6 anos na terra e no sábado, no sétimo ano, deixa a terra descansar, a colheita do sexto ano seria tão grande que ia dar para viver um ano inteiro da colheita anterior. E então Deus já vem ensinando sobre fé lá no Velho Testamento, sobre a graça de Deus, sobre o cuidado de Deus. Não vou dizer que é fácil essa parte de confiar em Deus quando a gente tem conta para pagar. Em alguma coisa aí, nós precisamos aprender de Deus a confiar e dizer, Deus, olha só, Deus vai nos dar um sustento que no momento que nós mais precisarmos, não vamos ter necessidade de padecer. Deus vai nos abençoar. E isso é muito importante. Aí ele vai falar sobre a herança. Né? E, gente, isso é tão tremendo porque Deus falava assim, se em algum momento a Terra, olha o tamanho desse planeta aqui, todo mundo deveria ter um pedaço de terra, todo mundo, um pedaço de terra ali, porque isso é dado para nós, Deus nos deu, e alguém achou que podia ser dono, né? E aí, o que Deus faz para o povo de Israel? Eu vou dar um pedaço de terra para cada tribo, e essa terra, ela é intransferível, vai ser para sempre daquela tribo. Ou seja, quando um pai administrava mal o pedaço de terra dele, aí o que ele fazia? Ele dava essa terra, né, como foi o marido de Ruth, de Noemi, aliás, como foi o marido de Noemi, que deu as terras lá e foi para a região de Moab e acabou morrendo. Noemi voltou e aí o resgatador dela, né, foi Boaz. Boaz foi resgatador de Ruth. Haveria um resgatador, ou seja, ele poderia cuidar daquela terra durante 50 anos. Depois de 50 anos, ele deveria devolver aquela terra para o herdeiro, ou seja, aquele que vendeu, se ainda estivesse vivo. Na maioria das vezes, não, porque 50 anos depois,
É tipo, por exemplo, Deus falando para o pai mesmo, né? Cara, você não soube administrar, quem sabe seu filho vai administrar melhor as terras. Então ele devolvia aquelas terras, devolvia grãos para o cara produzir e deveria, sim, devolver a terra numa melhor situação, tipo, por exemplo, mas tem já para produzir aí, vai colher, no outro ano ele ia colher, não tem problema. Ele tinha que devolver e Deus ia abençoar. Ou seja, ninguém deveria ficar sem terra em Israel. Ninguém. É, é, esse tipo de governo é que eu e você podemos esperar no milênio. Eu creio que Jesus vai fazer uma reforma agrária gigantesca no milênio. Todo mundo vai ter uma porção de terra, nós não, porque nós somos a igreja. Quem nascer ali durante o milênio, quem viver no milênio, vai ter ali e vai trazer de volta esse tipo de governo, né? E sem essa necessidade da ganância. Infelizmente, a ganância vai voltar quando encerrar os 1000 anos, né? Nós vamos ver isso. E Satanás vai ser solto, e aí, lógico, alguém vai querer ganhar em cima e vai dizer assim: mas peraí, por que que eu tenho que. Eu posso plantar mais, eu posso. Né? Aí é uma escola determinista aí, né? Geografia a gente aprende muito isso. Mas eu queria só dar essa questão que a ciência ela tem vindo e o que vai acontecer? O amor a Deus tem se esfriado, né? Porque passou, né? Tem a questão das redes sociais e tudo. O celular é uma bênção, mas a, as pessoas usam ele de maneira assim, né, que gera muitas falhas aí. Voltando lá na aliança, vamos para Gênesis 3, 16 e 19. Vamos voltar ainda para a aliança adâmica, essa primeira aliança aí que nós estamos vendo, né? E aí é importante. Gênesis 3, versos 16 e 19, vai falar sobre a queda. Mas, olha que. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio às dores darás um filho. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. É. E aí, olha só, o governar aí, e depois, vamos ler, continuar aí. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore do teu culto, ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. E ela produzirá abrolhos, né, cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, ou seja, morrer, né, pois dela fosse criado, porque tu é pó e ao pó tornarás. Ou seja, eu tenho duas alianças nesse momento aqui. Uma aliança antes da queda, que nós deveríamos governar e seria multiplicar e tudo, e eu tenho uma outra aliança que é essa maldição aí, né? Esse jugo que o homem exerce sobre a mulher, um jugo maldito aí que veio do pecado, o suor aí, a fadiga, o cansaço. Salomão vai falar muito isso em Eclesiastes, né? Que tem de bom o homem debaixo do sol, a não ser fadiga. Davi vai falar até os 60 anos, vai bem depois, né? Então, assim, nós estamos, essa aliança segunda aí, nós estamos nela até quando chega em Jeremias, que agora nós estamos com uma nova aliança, e nós vamos ver isso aí. Então, eu tenho essa primeira aliança, a aliança adâmica, e aí nós temos a aliança noéica. E aí vamos para Gênesis 9, aí eu tenho uma segunda aliança. É, essa primeira aliança era uma aliança condicional. A aliança de Adão,
A aliança adâmica é uma aliança condicional, ou seja, o homem tinha que fazer. Se ele não fizesse, quando eu digo homem, homem e mulher, eu digo humanidade. Se a humanidade não fizer o que era certo, ele sofreria esse dano. Quando chego em Gênesis 9, olha só, abençoou Deus a Noé e seus filhos de sede fecundos. Olha só, de novo, é como se ele apagasse aquele lá e falou, ó, sede fecundos, multiplicáveis e encher a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais. E aí, olha só, parece que naquele lá atrás não tinha, igual hoje, né? Um, um, um leão, por mais que o leão seja mais forte, um elefante, tudo, quando ele vê um ser humano, ele fica com o pé atrás até saber se ele dá cabo desse ou não, né? Tem essa questão aí. Sobre todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á por alimento, como vos dei a Eva e tudo o que lhes dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Aqui eu tenho é, um cuidado de Deus. Não comer igual o animal, né? Não é matar um animal e comer igual o bicho, né? Rasgando e comendo carne crua, tudo. Aí Deus já fala, ó, usa o fogo, aquece a comida, come igual gente, não come igual animal, não. É, isso é muito importante. Deus já vai trazendo um pouco, lembrando que a época de Noé, nós estamos falando num período é, idade dos metais ali, é, lá na pré-história, nem idade dos metais, o paleolítico, idade da pedra polida, na verdade. Esse é o período de Noé, idade da pedra polida. Depois nós vamos ver para frente a idade dos metais. Certamente requererei do vosso sangue, da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Então, assim, nós temos duas coisas importantes, tempinho nosso já não vai dar, mas amanhã eu volto aqui em Gênesis e a gente vai falar de novo aí, tá bom? Para dar tempo aí. Que Deus nos abençoe nesse dia aí, nos encha de sabedoria e discernimento, que nós possamos conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós. E mais um pouco nesse dia. Que Deus nos abençoe, amados. E com Deus aí, um bom dia na presença de Jesus.